Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo a parte 5 do nosso tutorial de criação de um controle de carro arcade na Unity. E nesta aula estaremos programando o freio do nosso carro. E agora, com isso, ele terá sua velocidade normal, mas quando apertarmos a barra de espaço ele vai ficar mais devagar. E também vai ficar com uma dirigibilidade mais puxada. Olha só que da hora. É uma coisa meio difícil de mostrar em vídeo, mas você vai poder testar aí no seu jogo, que vai ficar bem legal. Então é isso que aprenderemos no tutorial de hoje. E também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, bora agora para o tutorial. Certo, pessoal, como podemos ver, nosso projeto está exatamente do mesmo jeito que deixamos na aula anterior. Então, para programar o seu freio, viremos aqui no nosso script controle do carro e criaremos as nossas funções para frear e depois para parar de frear. Então o que podemos fazer é vir bem abaixo do nosso script e aqui logo depois do método mover carro, podemos criar um novo método privado do tipo void chamado frear, que eu escrevi errado aqui, frear carro. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que queremos fazer nesse método é pegar a nossa velocidade atual e diminuí-la, já que quando a gente freia o nosso carro, a gente quer que ele vá mais devagar. E como vocês se lembram, bem no início desse nosso tutorial aqui, nas primeiras aulas, nós criamos algumas variáveis para controlar a velocidade do nosso carro, e no caso a gente tem a velocidade frontal dele e também tem a traseira. Mas além da frontal e traseira, nós temos duas velocidades para cada direção, né? A gente tem a velocidade normal e a velocidade com freio para frente, e a velocidade normal e a velocidade com freio para trás. Então tudo que a gente vai estar fazendo é dizendo que o valor da velocidade atual, tanto para frente quanto para trás, é igual ao valor da variável de velocidade com freio. Eu sei que só falando pode parecer meio confuso, principalmente porque os nomes são bem parecidos. Então vamos descer aqui no nosso novo método para dar uma explicada melhor. Então aqui no método frear carro, o que queremos fazer agora é acessar a nossa variável velocidade frontal atual e dizer que o seu novo valor é igual à variável velocidade frontal com freio. E no final, ponto e vírgula. E agora, sempre que estivermos freando, a velocidade do carro será a velocidade dele com freio. Isso ele indo para frente. Agora vamos alterar a velocidade para trás. Então a gente acessa na linha de baixo a variável velocidade traseira atual e com o símbolo de igual diz que o seu novo valor é igual à velocidade traseira com freio. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos um método para frear o carro, precisamos de um método para que ele pare de frear, já que no momento vai alterar a velocidade para ele com freio, mas não tem como voltar. Então vamos vir abaixo dele e criar um novo método privado do tipo void chamado parar de frear carro. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui queremos fazer basicamente a mesma coisa, só que invertendo os valores aqui, né? Então acessaremos a nossa variável velocidade frontal atual e diremos que o seu novo valor é igual à velocidade frontal normal. Desse jeito volta para a velocidade padrão. Na linha de baixo a gente acessa a velocidade traseira atual e diz que o seu novo valor é igual à velocidade traseira normal. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui é tudo que a gente tem que fazer para frear e parar de frear o carro. Mais pra frente a gente vai estar acrescentando uma coisinha a mais, mas por enquanto já tá bom pra gente poder testar. Então o que temos de fazer agora, galera, é de algum jeito chamar esses métodos, já que no momento eles existem, mas apenas isso, eles existem e não fazem mais nada. E no caso nós queremos frear o nosso carro ao apertar a barra de espaço, galera, que é um comando bem padrão aí nos jogos em que a gente dirige. Então o que podemos fazer é vir aqui no nosso querido método receber inputs, que é justamente onde nós recebemos as teclas do teclado. E aqui, logo depois de pegar o input de rotação, podemos criar uma condição if e dentro de seus parênteses digitar input com i maiúsculo ponto get key, abre e fecha parênteses. E aqui tem que prestar atenção que queremos digitar apenas get key e não get key down,
Porque o comando getKeyDown, galera, ele identifica a tecla quando é apertada, e logo em seguida para de identificar. Mas o comando getKey identifica a tecla enquanto ela estiver pressionada. Ou seja, enquanto a tecla estiver sendo pressionada, essa condição if aqui vai rodar, e desse jeito a gente vai poder frear sem ter que ficar clicando e clicando e clicando e clicando sem parar na barra de espaço. Basta clicar uma vez e manter pressionado. Então, dentro dos parênteses, vamos dizer qual é a tecla que queremos identificar. No caso é a barra de espaço. Então a gente digita keycode.space. E fazendo isso, sempre que pressionarmos a barra de espaço, o código que estiver aqui dentro rodará. Então o que queremos fazer aqui é chamar o método frear carro, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, fazendo isso o carro já freia. Então vamos agora fazer ele parar de frear. Então, enquanto a gente pressiona a barra de espaço, o carro freia, significa que quando a gente soltar a barra de espaço, o carro vai parar de frear. E para isso nós poderíamos vir aqui, criar uma outra condição if e aqui verificar, né, se o input.getKeyUp era igual ao keycode.space. Aí essa condição if aqui rodaria quando levantássemos a barra de espaço. E sim, nós poderíamos fazer isso, mas como essa condição if aqui já identifica quando a tecla é pressionada, se simplesmente depois criarmos uma condição else, ela rodará sempre que essa tecla for levantada. Então se a if roda quando ela é pressionada, a else roda quando é levantada. Da hora. Então agora, dentro da nossa condição else, a gente chama o nosso método parar de frear carro. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, já programamos o freio do nosso carro. Olha só, galera, que da hora. Como eu disse, já já a gente vai acrescentar uma coisa a mais, mas por enquanto já dá para testar. Então podemos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, nós temos de nos certificar de que demos valor à variável de velocidade do freio, porque a gente criou ela já umas aulinhas atrás, então vale a pena dar uma conferida. E também agora é um bom momento para a gente entender direitinho como é que funciona o nosso sistema de movimentação. Pois se selecionarmos o nosso carro, veremos aqui na BinSpector que nós temos a variável de velocidade normal e com freio, e também temos a variável de velocidade atual. E no caso, quando a gente tiver com a barra de espaço apertada, ela terá o valor da com freio, que no caso é 75, e quando estivermos com a barra de espaço solta, ela terá o valor de 100, que é a velocidade normal. Por isso que a gente deixou essas variáveis aqui visíveis para a gente entender o seu funcionamento. Então, se viermos aqui e clicarmos no play, vamos ver aqui, olha só, se a gente apertar a barra de espaço, olha só que da hora, a nossa velocidade frontal atual vai para 75 e a velocidade traseira atual vai para 55. Mas se a gente soltar a barra de espaço, a velocidade atual volta para 100, para frente, e a velocidade traseira volta para 70. Então quando a gente aperta a barra de espaço e solta, esses valores são alterados. E como a gente está sempre movendo o carro se baseando na velocidade atual, quando a gente modifica esse valor, modifica a sua velocidade. Bem legal. Então vamos agora de fato testar, né? Ó, aqui a gente está andando de um lado para o outro, aí a gente aperta a barra de espaço e já começa a ir um pouquinho mais devagar. É uma mudança bem sutil, galera, não é nada que, nossa mãe, olha só o carro indo numa velocidade completamente diferente, mas já ajuda bastante a dar essa ilusão de que o motor está dando uma freada. Mas agora, para aumentar mais ainda essa ilusão, galera, o que nós estaremos fazendo é aumentando o drag do nosso Rigid Body. Pois sim, nós estamos diminuindo a velocidade, ou seja, o carro não está indo mais tão rápido assim, mas olha, ele continua basicamente tão solto quanto, né? Só que quando você freia um carro na vida real, né, você está literalmente parando as rodas dele. Então ele fica meio que puxado, mais arrastado o seu movimento. Então o que a gente pode fazer é, por exemplo, no seu Rigid Body, nós temos essa opçãozinha de drag, né? Que no momento está com valor de 4, que inicialmente ela tinha um valor de 1, só que o nosso carro ficava um sabonete, olha isso, ele sai voando. Então o que a gente fez foi colocar o drag de 4. Desse jeito ele ficava um pouquinho mais pesado e o carro ficava mais gostoso de controlar. Então o que estaremos fazendo é, enquanto não estivermos freando, o seu drag vai estar de 4, mas quando a gente frear ele vai estar, por exemplo, de 6. Que olha só, colocando 6 ele continua tranquilo de se controlar, mas já fica um pouco mais rígido. Então a gente vai estar simplesmente alterando esse drag dependendo se a gente está freando ou parando de frear.
Tendo isso em mente, podemos fazer isso agora mesmo. Então vamos sair aqui no modo Play e voltar para o nosso script. E para poder controlar tudo direitinho, eu acho que vale a pena criar algumas novas variáveis, né, para não ficar um monte de valor solto no código. Então podemos voltar aqui no topo e, se não vejamos, logo abaixo da variável velocidade de rotação do carro, podemos criar um novo cabeçalho com o título de drag do rigid body. Desse jeito a gente tem uma área dedicada ao seu drag. Então aqui podemos criar uma variável privada do tipo float chamada drag normal, que é o drag padrão do carro. E abaixo podemos ter uma outra variável privada do tipo float chamada drag com freio. Então a gente vai estar alterando esses dois valores aqui. E agora, para que eles apareçam na aba Inspector, né, vamos vir antes da palavra private nos dois e dentro de colchetes escrever serialize field. Desse jeito essas duas variáveis privadas aparecem na aba Inspector. E beleza, show de bola, agora que já temos essas variáveis já podemos utilizá-las. Então o que faremos é voltar aqui para bem abaixo do nosso script. E aqui nos nossos métodos frear carro e parar de frear carro, vamos acessar o drag do rigid body e alterar o que for preciso. Então, aqui no método frear carro, queremos deixar o drag com freio. E para isso a gente acessa a nossa variável, o rigid body.drag. E desse jeito a gente acessa aquela opção que a gente alterou na aba Inspector. Aqui queremos que o seu novo drag seja a variável drag com freio. E no final, ponto e vírgula. Então, sempre que esse método for chamado, nosso drag ficará maior. E agora vamos voltar para o drag normal, quando a gente parar de frear o carro. Então, podemos vir aqui abaixo, de novo, acessar o nosso rigid body, e depois o seu drag, e dizer que o seu valor é igual ao drag normal. E no final, ponto e vírgula. E fazendo isso aqui, galera, o nosso sisteminha já vai ficar bem mais robusto e o nosso carro vai ficar melhor de controlar. Então podemos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, aqui na aba Inspector podemos dar valor para as nossas variáveis. Aqui o seu drag normal pode ser de 4, que é o que a gente já tinha colocado. E aqui o seu drag com freio pode ser maior. Eu testei com valor de 8, só que ele acaba ficando muito mais pesado, né? Então acho que é melhor colocar um valor de 6 aqui para começar. Então 4 e 6. E agora podemos ficar aqui de olho no nosso componente rigid body, no seu drag, que veremos ele alterado. Então se virarmos aqui e clicarmos no play, olha só, o seu drag padrão é de 4. Mas quando a gente aperta a barra de espaço ele fica de 6, e quando a gente solta a barra de espaço ele volta a ser 4. Ou seja, está funcionando direitinho o sistema. E agora vamos testar aqui andando, né? A gente está andando, e a gente aperta a barra de espaço e o nosso carro, além de diminuir a velocidade, ele também fica um pouco mais arrastado, né? O seu controle não fica tão solto. A gente solta e ele volta. E ó, dá realmente uma impressão de freio a mais. É claro, isso vai depender do jogo que você está fazendo. Se você quiser que o carro continue solto mesmo freando, fica aí a sua escolha. É só deixar o drag com freio igual ao drag normal. Mas eu quis colocar essas duas opções aqui para o nosso controle ficar um pouquinho mais sofisticado, né? Olha só que legal. Então agora, antes de finalizar o vídeo, gostaria apenas de configurar uma coisinha extra no código. Porque pode acontecer da gente, por exemplo, alterar o drag aqui sem querer e não perceber. Então o que a gente vai estar fazendo é voltar aqui no nosso código. Logo no método start, que roda quando o jogo é iniciado, o que podemos fazer é, depois de setar as suas velocidades, podemos vir abaixo e acessar o nosso rigid body e dizer que o seu drag é igual à variável drag normal. Desse jeito a gente garante que no início do jogo o seu drag será de fato o drag 4 que a gente configurou lá na aba Inspector. Então beleza, fazendo isso, podemos voltar na Unity. Nosso sistema vai continuar funcionando da mesma maneira que estava funcionando anteriormente. Não vai mudar em absolutamente nada, mas é só aquela medida de segurança que a gente faz, galera.
Desse jeito a gente garante que tudo funcione certinho. Então, show de bola, galera. Temos aqui um freio maravilhoso. Então, agora que a gente já entendeu como é que funciona a mecânica da velocidade atual, né? Que dependendo da tecla que a gente aperta, ela é alterada. A gente pode parar de mostrá-la aqui na Aba Inspector, já que não tem mais uma necessidade, né? Pois esse valor é alterado pelo código. Então, podemos voltar aqui no código e remover o campo Serialize Field da velocidade frontal atual e da velocidade traseira atual. Essas variáveis continuarão existindo, mas não aparecerão mais na Aba Inspector. Então a gente vem e deleta o Serialize Field dessas duas linhas. Show de bola! E aproveitando que a gente já está arrumando o código, uma coisa que eu fiquei de fazer e acabei esquecendo é adicionando um espaço aqui depois da variável de ângulo máximo das rodas. Porque ela já tem o cabeçalho sim das rodas, né? Mas a variável de referência está colada com a variável de valor. Eu acho que para deixar um pouco mais bonitinho, o que a gente pode fazer é abaixo da variável ângulo máximo de rotação das rodas, abrir e fechar colchetes, escrever space e entre parênteses colocar o valor de 10. Desse jeito vai ficar um espacinho entre essa variável e as outras. Não é necessário, mas eu acho que ajuda a deixar as coisas mais bonitinhas aqui na Aba Inspector. Então vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui na Unity. Olha só que da hora. Então aqui no cabeçalho de rodas a gente tem a parte separada para as referências e a parte separada para o seu valor. Então beleza, galera. Acabamos de programar o nosso freio. Imagino eu que na próxima aula nós vamos programar a inclinação na rampa, já que no momento o nosso carro consegue subir rampas, mas ele fica bem estranho, né? Ele sobe a rampa entrando nela, né? E convenhamos, isso é bem bizarro. Então na próxima aula vamos programar isso aí direitinho. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.